Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IFCast. Meu nome é Caio, sou assistente de departamento pessoal aqui na IFTEG. Estou junto hoje com a Franciele, coordenadora de departamento pessoal. Gostaria que você se apresentasse, Fran. Olá, pessoal. Eu sou a Franciele. Atualmente trabalho como coordenadora de departamento pessoal aqui na IFTEG e é um prazer enorme poder participar de mais um podcast para falar sobre temas relevantes aqui da nossa área, né? Eu tenho 28 anos. Desses 28 anos, eu já trabalho há 8 aqui na IFTEG. Comecei como estagiária de contabilidade, passei por auxiliar, assistente, analista de DP e acredito que eu tenho bastante conhecimento para agregar nos dias de hoje, nesse vídeo aqui com vocês. Bacana, Fran, você ter citado a sua experiência internamente aqui na empresa, que eu acredito que vai estar servindo de muita âncora, no sentido de estar trazendo alguns insights relevantes, né, no assunto que nós vamos abordar. Que no caso é departamento pessoal, a sua importância, como que a gente consegue estar incluindo isso dentro da rotina da empresa. E eu queria te perguntar, né, de fato, entrando já diretamente no tema, o que que é o departamento pessoal? Né, a sua importância, de fato, e a sua visão um pouquinho, né, como gestora e como que isso impacta diretamente na empresa. Bom, o departamento pessoal, na prática, ali na sua essência, ele nada mais é do que cuidar da vida do colaborador desde a data que ele entra na empresa até a sua data de saída. E em relação a isso, o que que a gente faz? A gente cuida da parte burocrática, que é aquela parte chata, em relação à folha de pagamento, pagamento dos benefícios, o controle dos impostos, e a gente tem que garantir que o colaborador receba tudo na integralidade, na data correta, que tudo esteja em conformidade com a legislação de trabalho, legislação trabalhista vigente. Que no caso seria a CLT, certo, Fran? Exatamente, é a CLT, que nada mais é do que a nossa consolidação de leis trabalhistas aqui no Brasil. Mas dentro do nosso ramo, que no caso é segurança, facilities, existe alguma lei, eu vou dizer assim, como extensão dessa própria CLT, alguma convenção, não sei com quem a gente pode estar citando, mas tem alguma coisa que estende em si o sentido da CLT? Bom, é importante você ter citado isso, porque no nosso ramo, que é segurança e facilities, além da CLT, hoje a gente também trabalha com as normas coletivas, que são as regras ali fechadas entre o sindicato e as empresas. E além da gente ter também as convenções coletivas, a gente tem a política interna da empresa. Então, para cada cargo, para cada categoria específica, a gente segue uma norma diferente. Lembrando que a norma principal é a CLT e a gente só vai seguir a convenção coletiva e a política interna da empresa caso exista alguma regra que for mais benéfica para o colaborador. Ok, quando a gente cita a questão do amparo, né, em relação à empresa com o empregado, e o que você citou agora sobre o que for mais benéfico em si. Tem algum exemplo prático para a gente entender isso? Porque assim, quando que deve ser utilizado? Deve ser levado em consideração a CLT, a convenção coletiva, a política interna, em qual contexto, em qual ocasião de fato tem que ser aplicado? E com qual amparo a gente tem? Em relação ao amparo, como eu já havia mencionado, a gente tem a CLT, as normas coletivas e as normas internas da empresa. E um exemplo prático que a gente pode citar aqui é em relação às horas extras. Por quê? Em relação às horas extras na CLT, a CLT prevê que a gente deve fazer esse pagamento com um adicional de 50%. Mas hoje, na categoria dos vigilantes, por exemplo, que a gente tem ali o SESVESP, que é o sindicato da categoria, na convenção coletiva, eles pedem para a gente efetuar esse pagamento com um adicional de 60%. Ou seja, se na CLT está dizendo que é 50%, mas a convenção coletiva diz que é 60%, qual que é mais benéfico para o colaborador? O que está na convenção. E é isso que a empresa deve seguir. E que de fato é aí que o departamento pessoal atua, certo, Fran? Garantindo de fato que o empregado em si seja beneficiado, levando em consideração de fato esse amparo que a empresa precisa estar dando para o funcionário. E quais são os direitos que todo CLT tem perante a lei? Ou seja, férias, que a gente já sabe já algumas, né? Mas eu queria que você citasse de uma maneira geral.
É importante você ter citado essa questão, né, que o departamento pessoal acaba fazendo esse trabalho analítico, conferindo sempre, para poder seguir o que está dentro da legislação. E é importante também citar que a gente não trabalha sozinho. Hoje a gente tem um departamento jurídico que nos auxilia em todas as demandas, quando surge alguma dúvida do colaborador, quando surge alguma dúvida do que é mais benéfico para o colaborador ou não, e é bem interessante. E aí, voltando a falar sobre essa questão da CLT, os benefícios que são adquiridos para cada empregado são os seguintes: tem a questão do salário mensal, que deve ser pago até o quinto dia útil. Todos os colaboradores, após o trabalho ali de 12 meses, têm direito às férias, com o adicional de um terço sobre o valor. Tem a questão também do 13º salário, FGTS, INSS, aí também a gente acaba depois entrando nessa questão de benefícios mesmo, vale transporte, vale refeição, que às vezes não está na CLT, mas está na norma coletiva, está na norma interna da empresa. Então, o departamento pessoal entra para isso, para garantir que os colaboradores recebam todos os direitos trabalhistas de forma adequada e nos prazos previstos. Bacana. Eu acho muito importante a gente estar tendo esse papo, porque a gente difere o que é de fato a CLT, o que é a CCT, que no caso é a Convenção Coletiva, e o que seria uma política interna da empresa, né? E dentro do nosso ramo, que no caso é segurança, facilities, existem muitas particularidades. Quando eu digo particularidade, em relação a clientes, contratos que, assim, engloba muitas questões, tanto de regulamentos definidos pela própria lei, quanto que, de fato, cada dia aparece uma nova portaria e tudo mais. Então, nesse ramo, quais são as maiores particularidades em relação ao funcionário, mas também em relação ao cliente final? Em relação às particularidades, a gente sempre identifica o que é melhor ali para o cliente na ponta. Então, a gente faz a visita no posto de trabalho para verificar se é melhor a gente colocar um vigilante, uma portaria remota, se é melhor um porteiro físico. A gente também, nessas visitas, a gente acaba avaliando quais são as escalas, quais são os benefícios, se é interessante colocar uma política de premiação ou não, se é importante ter um convênio médico ou não, se já está previsto na convenção coletiva ou não. Então, assim, é um trabalho bem, especializado, bem focado ali no serviço final com o cliente. Então, por esse motivo, tem essa questão das particularidades, além da legislação. Quando eu falo sobre a questão de particularidades, como que funciona de fato o pagamento? Por exemplo, de hora extra, de férias, de adicional de acúmulo de função, até mesmo adicional noturno. Dentro de cada categoria, porque eu acredito que assim, a categoria de vigilante não é a mesma de um porteiro ou até mesmo de um bombeiro. Existem, a empresa em si trabalha com quantas convenções, mais especificamente, como que funciona cada? Como que a gente faz essa organização? Você, como gestora, principalmente, deve ter bastante dificuldade nesse sentido. Bom, atualmente a gente trabalha com 3 convenções coletivas diferentes. Então, para a categoria dos vigilantes, a gente tem o SESVESP, para a categoria dos bombeiros, a gente tem o Sindibombeiros, e para as demais funções, né, que estão relacionadas ao ramo de facilities, a gente tem o Sindepres. E ainda entrando, assim, nessa questão de particularidade, é importante mencionar que, na CLT, por exemplo, a gente prevê as 44 horas semanais trabalhadas, mas já na função de bombeiro é um pouquinho diferente. Não são 44 horas, são apenas 36 horas semanais trabalhadas. Então, é muito importante a gente entender o que que o cliente precisa lá na ponta e entender também quais são as particularidades por trás da legislação. Mediante os valores em si da empresa, acho que tem muito a ver com o que você acabou de dizer sobre a importância do nosso funcionário lá na ponta, né? Tudo que a gente faz, não somente o departamento pessoal, mas outros departamentos em si, é visando o bem-estar, né, do nosso empregado, visando o que for mais benéfico em si para eles. Eu acho que tem muito correlação entre os valores da empresa e o que de fato é praticado, não somente nas redes sociais, né, no que é divulgado de fato. E eu queria saber de você, assim, vamos pensar em algo mais prático quando a gente fala sobre o bem-estar dos nossos empregados, o que de fato tem sido feito e o que tem sido desenvolvido, visando de fato a saúde mental, a saúde física e até mesmo a precaução, né, de problemas de saúde e tudo mais. Tem alguma iniciativa por parte da empresa em relação a essas questões?
Bom, a saúde e o bem-estar do colaborador é prioridade para gente aqui na FTEG. Então, atualmente, hoje a gente tem a Total Pass, a Psicologia Viva, que são benefícios voltados tanto para a saúde mental quanto para a saúde física dos nossos colaboradores. Então, são aplicativos que estão disponíveis ali para todos os colaboradores, está sendo estendido também para os seus dependentes, e o que facilita muito é que o desconto é feito na folha de pagamento. Sobre a Total Pass, que você falou agora, eu acredito que eu posso falar um pouquinho também sobre, né? É um benefício que eu tenho, né? Que eu sou optante, eu utilizo e assim, tem tanta parte que você mesmo mencionou sobre a academia, musculação, só que também é basicamente todos os parceiros que fazem parcerias com a Total Pass diretamente. Ou seja, tem aula de Pilates, tem aula de CrossFit, tem aula de. É uma gama muito grande de parceiros em si que você pode estar, de fato, cuidando um pouco do seu bem-estar, não necessariamente fazendo uma coisa que você não gosta. Por exemplo, tem pessoal que não gosta de musculação e prefere uma aula de Pilates, o que é super válido, na minha opinião. E assim, literalmente, é dentro da folha de pagamento, o que facilita muito, não tem muita burocracia. Então, você sendo optante, você escolhendo o seu plano, e vale ressaltar também, né, que a partir do momento que você é optante, você tem que escolher por um plano. E cada plano te dá acesso a determinados locais, algumas outras academias que em outros planos você não tem direito, e são diversos planos, né, que pode estar se encaixando ou não na sua realidade, que cabe ao empregado de fato estar escolhendo. Fora a Total Pass, Fran, a gente pode citar alguma coisa que a empresa está trabalhando em si para estar fazendo a precaução em si da saúde dos empregados? Pode ser algum benefício ou novidade em si que a gente tem ou que a gente pode ser que tenha daqui a um tempinho. Bom, atualmente a gente tem o convênio médico para alguns contratos específicos. Além disso, também a gente trabalha em conjunto com o nosso parceiro, que é a Líder Saúde. Eles fazem toda a gestão da nossa saúde e segurança do trabalho. Então, tudo isso é muito voltado à precaução da saúde dos colaboradores, para evitar acidentes, definir quais são os melhores EPIs. E além disso, a gente tem uma novidade também agora para o segundo semestre de 2025, que vai ser a entrada da telemedicina, que vai ser um benefício também estendido para todos os colaboradores. E é muito legal, porque nessa telemedicina vai ter o atendimento lá 24 horas com o clínico geral e com algumas outras especialidades também. Então vai ter nutricionista, ginecologista, e é bem interessante. Então, além dessa questão da telemedicina, ele vai vir acoplado também com alguns outros benefícios, como, por exemplo, desconto em farmácia, descontos em consultas presenciais. É um benefício bem interessante. Acredito que os colaboradores vão gostar bastante. Assim, eu já fiquei já com bastante expectativa nesse benefício da telemedicina, porque assim, a gente precisa levar em consideração o deslocamento, a praticidade que atualmente o nosso o mundo em si que a gente está vivendo exige, né? Tem que ser algo mais prático, tem que ser algo mais de mais facilidade em si para o nosso empregado, né? É, realmente. E outra, vai ter a questão da saúde ali na palma da mão, né? O colaborador vai conseguir passar por consultas agendadas, vai conseguir passar no pronto atendimento, além de ter os descontos em farmácias, vai conseguir também ter descontos em exames laboratoriais. Então, é um serviço bem completo e bem bacana. Bom, falando sobre benefícios e tudo mais, eu acredito que são assuntos que geram muitas dúvidas, né? Então, acho que eu acredito que seja um ponto muito importante da gente estar esclarecendo aqui. Como que a empresa faz para estar tirando essas dúvidas? É por meio de e-mail? É por meio de ligação? WhatsApp? Como que o colaborador tem essa conexão direta com a ponta, né? Com quem está fazendo essa gestão por trás de tudo? O colaborador ele pode e deve manter contato com o departamento pessoal sempre que houver dúvidas, e não só quando tiver dúvidas, quando tiver alguma sugestão também, é super importante essa participação deles, porque é eles que sabem como que funciona lá na ponta. Em relação a essa questão das dúvidas, eles têm acesso a entrar em contato com a gente via WhatsApp, via telefone fixo. A gente também faz bastante atendimento presencial, claro que com horário e agendamento prévio, né? A gente está aqui para isso, e é sempre importante que o colaborador lá na ponta confira o ponto diariamente, confira o seu holerite, e caso ele tenha alguma dúvida, ele entre em contato conosco, porque a gente está aqui para isso, para ajudá-los com todo tipo de suporte que eles acharem necessário.
falando ainda sobre dúvidas, recentemente saiu uma nova portaria, né, dentro da legislação, falando sobre questão de trabalhos em domingos, feriados. O que de fato isso daí vai estar influenciando na prestação de serviço da FTEG para o cliente final? Essa é uma ótima pergunta. E o que que vai impactar? Nada. Gerou muita dúvida, gerou muito bate-papo, mas essa nova portaria, ela impacta apenas o setor do comércio, né? Então, a FTEG está respaldada, tem o respaldo aí da portaria antiga, além de também ter o respaldo da nossa convenção coletiva. Então, a área de segurança e a área de facilities não vai ter impacto algum com essa nova portaria, se mantém da forma que está. Legal. Você explicou sobre a questão da norma reguladora, né, da nova portaria, e ainda falando sobre novidades, tá? Um leão falou assim no meu ouvido que a gente está com algumas outras novidades para estar sendo implementada nos próximos meses. E eu queria ouvir diretamente da pessoa que está fazendo todo esse respaldo, esse planejamento, como que está sendo e o que que vai estar de fato entrando. Sim, agora no segundo semestre, além dessa questão da telemedicina, vai entrar um novo parceiro aí para fazer a nossa gestão de vale-refeição, de vale-alimentação, de vale-combustível. É um parceiro bem bacana, os colaboradores lá na ponta vão gostar bastante. E além disso, a gente também vai implementar um novo aplicativo de gestão e de comunicação com o empregado lá na ponta, o que vai facilitar muito a abertura de chamados, a questão dos colaboradores conseguirem tirar dúvidas, mandarem sugestões, vai ser bem legal. E assim, Fran, todo empregado vai ter o acesso em si a esse novo aplicativo. Eu acredito que vai gerar muitas dúvidas quais são as funcionalidades. Eu queria ouvir também quais são as principais funcionalidades, o que eles vão poder consultar ali dentro, enfim. Bom, é um aplicativo muito bacana. Os colaboradores vão ter ali a gestão da sua vida profissional na palma da mão. E um dos recursos mais importantes nesse aplicativo vai ser o canal de atendimento, que vai funcionar como se fosse um saque, que é o suporte, o atendimento para o colaborador. Então, o colaborador ele vai conseguir mandar todas as dúvidas, todos os questionamentos sobre folha, ponto, benefícios, solicitação de férias, solicitação de EPI. Então, assim, é um aplicativo bem completo que vai facilitar tanto a vida do departamento pessoal quanto a vida do nosso colaborador lá na ponta, o que vai aumentar a satisfação e isso que é importante para a gente, o bem-estar do colaborador. E eu acho muito importante a gente também estar citando sobre essa questão, mais uma vez, né? A gente já citou um pouquinho atrás, mas sobre, de fato, o nosso ideal, que no caso seria diretamente o bem-estar, né? A praticidade, mais uma vez, do nosso empregado, visando novamente os valores internos, né, da empresa, que seria a melhor pronta resposta, né? Isso, exatamente. É de fato entregar a melhor pronta resposta com eficiência e com inteligência também. Foi muito legal, né, a gente ter trocado essas ideias em si, né, sobre um pouquinho sobre o departamento pessoal, a rotina em si da FTEG. Eu acho que gera muitas dúvidas, né, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos empregados. Gostaria de agradecer, né, esse tempo que você tirou para estar conversando um pouquinho aqui com a gente. Ah, eu que agradeço de ter tido a oportunidade de participar de mais um Eficast e gostaria de deixar claro que o departamento pessoal é um departamento que cuida de pessoas, então a gente sempre vai estar aqui à disposição para atender todos os colaboradores da melhor forma. Obrigada. Muito obrigado por mais uma vez ter assistido o Fcast. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.